Convidamos para coordenar a conferência de abertura o senhor Marcelo Ramos Peregrino Ferreira. Marcelo Peregrino Ferreira é graduado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutorando em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Advogado em Florianópolis, ex-juiz da classe jurista do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral e ex-diretor da Escola Judiciária Eleitoral de Santa Catarina. É integrante da Comissão do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil para a Mobilização para a Reforma Política, ex-ouvidor da Justiça Eleitoral do Estado de Santa Catarina e ex-presidente da Academia Catarinense de Direito Eleitoral. Para ministrar a conferência de abertura, convidamos então o excelentíssimo senhor ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Admar Gonzaga Neto. Com a palavra para coordenar a mesa, o senhor Marcelo Ramos Peregrino Ferreira. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar todos os presentes, na pessoa do excelentíssimo desembargador César Abreu, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, na pessoa do Dr. Alex Santoro, representando a augusta Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, e também na pessoa do Dr. Pierre Vanderlinde, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu vou passar, portanto, a leitura do currículo do ministro Admar Gonzaga. Sua Excelência é ministro do Tribunal Superior Eleitoral, atua na especialidade eleitoral desde 1993, integrou a Comissão Especial de Juristas, criada para propor mudanças no texto do Código Eleitoral, é membro do Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral, IBRAD, autor de livros e manuais de direito eleitoral, professor de cursos e palestrante de eventos de estudos sobre a matéria. Em junho de 2013, foi empossado para o seu primeiro biênio como ministro substituto do TSE e reconduzido em 2015. E aqui eu gostaria de pedir autorização ao excelentíssimo desembargador César Abreu para agradecer penhoradamente a presença de Vossa Excelência, que é um dos palestrantes mais requisitados no país. Nós temos nos encontrado nesses congressos país afora, e isso, ao meu ver, demonstra uma deferência à qualidade e ao prestígio do Poder Judiciário de Santa Catarina e a sua direção nas pessoas do desembargador Torres Marques e do excelentíssimo desembargador César Abreu. Com a palavra, o ministro Admar Gonzaga. Em primeiro lugar, bom dia a todos e agradecer o convite que me foi formulado de voltar aqui ao meu estado, Santa Catarina, porque eu me sinto filho também de Santa Catarina, meus parentes, meu pai, meus familiares todos moram aqui. Eu nasci no Rio de Janeiro, filho de catarinense, e na época não existia escola de medicina em Florianópolis, e a partir disso o nosso destino, o destino da família, é um pouco voltado para o Rio de Janeiro e depois o retorno a Santa Catarina, e é sempre um prazer enorme para mim voltar a esse estado. E agradecer o convite que me foi formulado, agradecer ao desembargador presidente do tribunal, Dr. César Augusto Ruiz Abreu, ao excelentíssimo senhor desembargador presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, José Antônio Torres Marques, que nos cede essa belíssimo auditório para esses dois congressos que são realizados conjuntamente, o desembargador vice-presidente corregedor do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, Antônio do Rego Monteiro Rocha, a quem eu tive o grande prazer de conhecer neste dia. Eu vim aqui não fazer uma palestra muito focada com relação à legislação eleitoral. Eu vim aqui mais prestar uma mensagem nossa, do Tribunal Superior Eleitoral, do que hoje no TSE nós verificamos e temos conversado sobre a importância, sobre o que pensamos que deva acontecer no Brasil a partir, e na Justiça Eleitoral a partir dessas eleições municipais,
praticamente a primeira eleição, depois de todos esses distúrbios, de toda essa nova concepção jurídica a respeito de Lava Jato, dos reclames da população, de que não se sentem representados pela classe política, de tudo isso que vimos acontecendo nos noticiários. O que nós percebemos? Que essa eleição será realmente um marco. E como disse aqui o presidente da Ordem dos Advogados Seccional de Santa Catarina, realmente esse congresso ele é um marco. Ele é um marco, sim, porque nós precisamos estabelecer uma nova ordem democrática no país. Uma nova ordem dirigida mais aos eleitores, à concretização da soberania popular, do que efetivamente um processo voltado à classe política. E, primeiramente, gostaria de dirigir essa minha mensagem, e eu sei que foram todos convocados do Estado e que acorreram a este plenário para receber essas mensagens que teremos aqui nesse congresso. Quero dirigir minhas palavras, primeiramente, aos juízes eleitorais, às senhoras juízas e juízes eleitorais de todo o Estado, de todo o Brasil. Está na mão de Vossas Excelências, o início da instauração dessa nova ordem democrática, do novo entendimento que temos que ter do processo eleitoral. Eu digo sempre que o pecado é sempre original. E o que nós acabamos tendo no Brasil? Uma concepção de que o processo democrático é voltado aos candidatos, que eles são os principais destinatários de todo o esforço da justiça eleitoral e das normas que regem esse processo eleitoral. Mas não é isso. E está na mão de Vossas Excelências inverter esta péssima concepção do que significa o processo democrático. O processo democrático significa a concretização da soberania popular. A concretização da soberania popular significa atenção e que todo esse processo seja dirigido ao eleitor, ao eleitorado, para que o eleitorado tenha liberdade na escolha de seus representantes, que os representantes que se apresentem, os candidatos que se apresentem, e que se apresentem desde antes de iniciado efetivamente o processo eleitoral, porque agora temos a pré-candidatura, a figura da pré-candidatura, e isso é muito salutar. Todos nós estamos vendo todo dia nos noticiários quais são os pré-candidatos da eleição americana. E não sabemos quem são os candidatos do Brasil, porque isso sempre ficava escondido de todos nós. E depois, num período eleitoral, financiado de forma absolutamente contestável por qualquer pessoa decente, tínhamos candidatos que eram nos apresentados como verdadeiros produtos da elaboração de pessoas geniais que trabalham em marketing, financiados por valores enormes de empresas que recebem muito dinheiro de bancos de fomento do Brasil, enquanto deveriam estar sendo investidos na educação, em escola pública, em escolas técnicas, em creche, na valorização dos professores, na valorização do judiciário, isso para financiar salários milionários e honorários milionários de publicitários, advogados também, e eu sou advogado, estou ministro. É isso que nós temos que inverter. E está na mão de Vossas Excelências, juízas e juízes deste Estado e de todo o Brasil, a inversão dessa ideia equivocada de que o processo democrático é dirigido ao candidato, mas não é. É ao eleitor, é ele que eu chamo de excelência.
Por que pecado original? Porque nós temos que ter democracia desde o início do processo. E como se inicia esse processo? Quem é o intermediário do processo eleitoral entre o candidato e o eleitor? São os partidos políticos. E o que se vê nas ruas, hoje, nas passeatas? Absoluta rejeição, repulsa aos partidos políticos, porque ninguém se sente representado. Porque a democracia, onde deveria ter seu início, não tem. Deveria ser nos partidos políticos, da porta para dentro. Quando temos uma convenção, que é um período pré-eleitoral, onde deveria haver a participação dos filiados, as pessoas, cidadãos do Estado, filiados aos partidos políticos, irem aos municípios, nas convenções de seus partidos, para dizer, este vai ser candidato, este não vai ser candidato, e a partir dali já se tem uma filtragem de quem é ficha limpa e quem é ficha suja. A partir dali eu não vou colocar aquele candidato, porque eu não quero que ele me represente, porque ele não tem bons modos, ele não tem um bom trato com a coisa pública. Mas a democracia partidária, ela existe? Ela não existe. Estamos sempre falando de mudança de modelo, de sistema eleitoral, de lista fechada. Nós temos no Brasil lista fechada há muitos anos. As convenções, os eleitores, as pessoas de bem, elas vão para as convenções e veem que estão sendo feitas de bobos. Porque ficou tudo decidido na reunião do dia anterior, da noite anterior, muitas vezes regada a canapés e vinhos, e ali as listagens são elaboradas. Aí tem um livro de ouro na entrada da convenção, e ninguém vai me dizer que é o contrário, porque eu sou advogado eleitoral, estou ministro, e os candidatos e os filiados vão lá para bater palma sobre aquilo que já está decidido e cuja decisão deveria ser deles. Então, senhores e senhoras juízes eleitorais, atenção às convenções, porque é ali que se inicia o processo democrático. Não podemos ter um engodo pré-eleitoral, porque a partir daí nós temos o pecado original. Não se terá democracia quando não se faz democracia dentro dos partidos. Temos que incentivar, senhoras e senhores juízes eleitorais, senhoras e senhores advogados e operadores do direito, Ministério Público, a participação do Ministério Público é fundamental. É fundamental. Porque a justiça, muitas vezes, fica com as mãos atadas. Nós precisamos ser provocados. Nós não podemos, na maioria das vezes, a não ser no registro de candidatura, já fazer um juízo de ofício sobre a elegibilidade de determinado candidato ou não, de acordo com os documentos apresentados e da sua vida pregressa. Nós temos que ter um incentivo na participação feminina na política. Um incentivo forte da participação feminina na política. Eu tenho participado de congressos no país e no exterior, e nós, com toda a nossa arrogância, já nos incluindo nos BRICS, como quinta ou sétima economia do mundo, caímos agora, estamos trabalhando com 30% de candidaturas femininas, enquanto em países como a Guatemala, países como o Equador, já estamos falando em paridade. E o que nós temos visto? Nós temos visto um outro engodo, e esse engodo antidemocrático começar nas hostes partidárias. Porque como é feito, e vamos falar aqui francamente, cada 2 homens que querem ser candidatos, de acordo com os 30%, tem que ter uma mulher. E o que se faz, efetivamente? Esses 2 vão lá, pedem para que ela se filie um ano antes, pedem para que essa mulher assine o seu pedido de registro de candidatura, prometendo tempo de campanha, financiamento do partido e depois auxílio na prestação de contas. É só ela assinar.
e é abandonada. É abandonada, depois não tem campanha, é o que eu chamo de laranjas de saia. Não tem campanha, não se vê um cartaz na rua, e vossas excelências, juízas e juízes, que são homens e mulheres do seu tempo, estão com todos os cidadãos, com todas as necessidades de qualquer cidadão, vão ao cinema, vão à padaria, vão ao mercado, estão vendo na rua o que está acontecendo, e não estão vendo a campanha feminina. Isso é fraude. Isso tem que ser observado pelo Ministério Público. Cadê essa campanha? E como o pecado é sempre original, os senhores legisladores, que são os autores da norma e os destinatários da norma, deveriam fazer uma regra de assento mínimo de gênero nos diretórios partidários. Nos diretórios partidários, porque aí sim você não pode lançar uma mulher na atividade política quando ela não discutiu política, ela não discutiu a política dentro do partido e não sabe, tem medo, tem receio até de se apresentar como candidata num mundo muito masculino. E são interessadas, são honestas. E manda uma mulher ficar quieta dentro de uma reunião de diretório. Quero ver quem tem coragem. Senhores juízes, senhoras juízas, eu tive a grata felicidade de participar numa das minhas primeiras convocações para substituir, na época, o meu querido amigo e colega competentíssimo ministro Henrique Neves, de um processo, na verdade, não fiquei, neste caso, substituindo a minha querida amiga também, Luciana Lócio, também muito competente ministra do Tribunal Superior Eleitoral, num precedente que acabou sendo conhecido como, pelo nome do candidato, precedente Arruda, que foi governador do Distrito Federal, e este candidato teve o seu registro, teve uma condenação pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, e foi muito comentado todos aqueles problemas de gravação, de receber dinheiro, isso e aquilo. O Tribunal de Justiça viu, o condenou, eu não me lembro bem qual foi o problema, mas eu sei que foi de improbidade, e não convém aqui dizer, mas nesse precedente, nós tivemos a inversão de um precedente muito antigo do Tribunal Superior Eleitoral e que precisava ser revertido. Porque a inelegibilidade, e isso é muito importante para essa eleição, ela era aferida no dia do registro da candidatura. Ali era o marco de aferição da inelegibilidade. Passado este momento, você só poderia atacar o registro da candidatura por uma inelegibilidade superveniente, não podia ser uma inelegibilidade anterior, no recurso contra expedição de diploma. Uma inelegibilidade anterior, naturalmente, nós temos que obedecer o rigor da norma e fazer a impugnação, e o próprio juiz eleitoral tem a obrigação de indeferir o registro de ofício daqueles que sejam inelegíveis, flagrantemente inelegíveis, pela lista do Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas da União, ou uma inelegibilidade constitucional sobre parentesco, isso e aquilo, sobre impossibilidade de reeleição, sobre condenação de improbidade. Mas, a partir desse precedente Arruda, eu me aventurei naquela sentada em dizer que eu não concordava com esse precedente. Por quê? Porque, vejamos, se tem lógica. Se, por exemplo, enquanto o processo está no juízo de piso, em primeiro grau, onde nós temos um processo de registro que tem uma natureza bifronte. Natureza bifronte porque ele começa como um processo administrativo, num juízo declaratório, e passa, possivelmente, a um juízo jurisdicional.
com uma impugnação ao registro, ou depois com recurso contra a impugnação, o indeferimento desse registro. O Tribunal do Distrito Federal, o que fez? Condenou este candidato um pouco depois do registro da candidatura, enquanto ainda estávamos ali na publicação do edital, antes de que houvesse um juízo, um provimento jurisdicional, ou um provimento administrativo de primeiro grau a respeito daquela candidatura. O processo chegou no Tribunal Superior Eleitoral, que nós estávamos tratando numa candidatura de governador, para governador, deste candidato, e na época eu disse, juntamente com outros ministros que me acompanharam, que aquela inelegibilidade deveria ser aferida e observada com o rigor da norma para aquela eleição. Porque se o juiz, sem impugnação, sem notícia de inelegibilidade, pode indeferir o registro com base nos assentamentos, e como nós temos a possibilidade do juiz eleitoral ater-se a vários elementos, mesmo aqueles que não sejam indicados na impugnação para avaliar o registro da candidatura, poder-se-ia fazer essa avaliação antes do término da avaliação em primeiro grau. Mas aí o ministro Henrique foi mais longe. Temos que estender isso para as instâncias ordinárias. Então, até aqui, no Tribunal Regional Eleitoral, aliás, eu estou no Tribunal de Justiça, até no Tribunal Regional Eleitoral, uma inelegibilidade superveniente pode ser aferida para indeferir o registro de candidatura. Não vamos aguardar passar a eleição, fazermos todo o processo democrático, fazermos todos os eleitores irem às urnas para votar em alguém que seja inelegível. Porque qual é a consequência disso? A consequência disso é que nós causamos uma espécie de uma frustração imensa ao eleitorado. E agora, segundo a norma, que eu peço a vossas excelências e vou falar com alguma ousadia, que ignorem aquele dispositivo que diz que temos que aguardar o trânsito em julgado. Como nós vamos aguardar o trânsito em julgado? Vamos deixar, então, o presidente da Câmara dirigindo o município, a subversão total do processo democrático, da soberania popular? Temos que fazer, sim, imediatamente uma nova eleição, mas fazer uma nova eleição causa uma frustração. Então, tanto melhor, e o ministro Henrique Neves teve muita luz em dizer que temos que dar às instâncias ordinárias a possibilidade de análise daquelas inelegibilidades supervenientes, mas desde que elas ocorram quando ainda avaliado o registro dentro das instâncias ordinárias, e isso significa juízes eleitorais, primeiro grau, e segundo grau, tribunais regionais eleitorais. Mas, por outro lado, nós também temos que respeitar o ius honorum, o direito de ser votado, a recuperação da capacidade eleitoral passiva dos candidatos, que são cidadãos. Não podemos demonizar a política a esse ponto. Porque se esse candidato recuperou a sua condição de candidato, não na época do registro, mas se já se vislumbra a recuperação dessa capacidade eleitoral passiva, do restabelecimento do seu ius honorum, dentro ainda das instâncias ordinárias, há de se deferir o registro desde o primeiro grau. Porque muitas vezes nós vemos, por exemplo, que o candidato que teve sua inelegibilidade assentada a partir de uma determinada eleição, e como nós temos a eleição em dias variados, porque é sempre no primeiro domingo, e desta vez será no dia 2, mas da outra vez foi no dia 7, né? Essa inelegibilidade pode não estar exaurida na data da eleição, ela pode se exaurir, por exemplo, no dia 4, mas como ela é antes da diplomação, segundo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, cabe à Justiça Eleitoral deferir esse registro,
porque quando do exercício do mandato, essa pessoa já terá o restabelecimento do seu ius honorum. Em segundo lugar, eu quero falar um pouco sobre reforma política. Algumas preocupações que tenho com relação à reforma política. A primeira preocupação que tenho é com relação ao financiamento. No Brasil, toda vez que há um reclamo social, uma manifestação qualquer, nasce uma lei feita em cima da hora. Tem-se uma reforma eleitoral produzida pelo Senado, dirigida à Câmara dos Deputados, com retorno à Câmara dos Deputados, e modifica-se completamente essa reforma eleitoral, que era para ser uma reforma política. Todas as vezes que falamos que a sociedade tem a notícia pela imprensa que a classe política resolveu fazer uma reforma política, nós temos uma reforma eleitoral. E o que acontece? Os autores da norma, os destinatários da norma, que são os mesmos, fazem um processo cada vez mais favorável à sua reeleição. É este o problema que nós temos. Por que não pensar amanhã numa reforma política que diga que o Senado, que é um cargo majoritário, vai fazer as normas para a eleição proporcional, que são os dos senhores deputados, e vice-versa, para impedir este jogo de interesse que acaba subvertendo todo o processo democrático. Mas o que fizeram suas excelências? Retiraram o financiamento público, de pessoas jurídicas, completamente. É lógico que ninguém mais suportava ver uma empresa, uma única empresa, doar 362 milhões de reais para as campanhas presidenciais. É muito patriotismo. E patriotismo com o nosso bolso, porque a grande parte desse dinheiro veio dos bancos de fomento, BNDES da vida, bancos estaduais, não sei de onde, e que financiaram, e isto é financiamento público indevido a essas campanhas que agora se vê que acabaram sendo todas elas operadas com propinas, isso fora o Caixa 2, que disse agora, com alguma elegância, dinheiro não contabilizado, né? Recursos não contabilizados. O que nós temos agora? Nós vamos ensinar o pessoal, os meninos na escola, a jogar futebol com a mão? Nós fazemos política sem dinheiro? Não, não fazemos política sem dinheiro. É preciso ter recursos, porque a campanha tem custos. É preciso que o eleitor tenha, que o candidato e o eleitor receba esse candidato na porta da sua casa para apresentar as suas propostas, não com aquela solução milionária que nós tínhamos anteriormente, com produtos apresentados nas televisões e que mal se sabia quem era realmente o cidadão, e nós não sabíamos quem éramos, quais eram as opções. Isso fora a propaganda espontânea daqueles que são candidatos à reeleição. Então, o que esse corte de financiamento acaba favorecendo? Aqueles que já são conhecidos, que já têm mídia espontânea, que já estão no mandato, que estão inaugurando as pontes, as escolas, as quadras esportivas com dinheiro público. E aquele que não tem? Aqueles que têm dinheiro, que poderão financiar com seus próprios, com seu próprio dinheiro toda a sua campanha, enquanto os outros vão ter que pegar e passar a sacolinha, esmolar para que alguém se disponha a tirar o dinheiro da feira, do mercado, para colocar em campanha eleitoral. Ora, isso não tem sentido, ninguém acredita, e eu duvido que alguém vá fazer isso aqui com algum sorriso no rosto. E quem sabe, e todo mundo sabe o que vai acontecer, o que já está acontecendo, e que os juízes eleitorais têm que ter, por favor, e o Ministério Público, toda a atenção.
O caixa 2, a verba não contabilizada, nas campanhas e nas pré-campanhas. Pré-campanhas que já se vê no Facebook sendo impulsionadas com páginas patrocinadas que impulsionam aquela candidatura. Isso é proibido. A campanha tem que ser espontânea. E quem sabe manipular melhor o caixa 2? As pessoas que vivem à margem da norma. As pessoas que operam no ilícito o tempo todo. O crime organizado. Essas pessoas têm expertise em manipular o caixa 2 porque elas precisam disso para sobreviver. Para ter como esquentar o dinheiro. E qual é a maneira melhor de esquentar o dinheiro? De uma campanha, de caixa 2, desses recursos ilícitos, do tráfico, dos roubos, dos furtos e da corrupção. É exatamente uma campanha eleitoral, é um campo ideal para esse tipo de atividade. Então, os senhores juízes e juízas eleitorais, que são homens e mulheres de seu tempo, que estão nas ruas e moram nos municípios, têm que verificar a compatibilidade da campanha eleitoral com os recursos apresentados. Isso é fundamental. E esse curto período de campanha? A quem interessa? Aqueles que já são conhecidos. E quem não é conhecido não pode fazer propaganda dessa espada, não tem dinheiro, não tem mídia espontânea, vão fazer o quê? Vão continuar não conhecidos e serão eleitos, escolhidos por suas convenções e estarão aí de novo nos parlamentos, fazendo tudo aquilo que nós não queremos mais para a política do Brasil. Em terceiro lugar, quero dizer que precisamos realmente de uma reforma política. Uma reforma política que traga uma nova ordem no sistema partidário. Ninguém admite mais um país que no seu parlamento tenhamos 28 partidos. Num parlamento, numa sociedade moderna, que precisa de legislação ágil para as evoluções que vêm com essa modernidade, a parte da informática, os novos crimes que surgem. O parlamento está lá emperrado, porque nós brincamos que temos 28 ideologias, aliás, nós brincamos que temos 35 ideologias, e nós não temos 35 ideologias no mundo. Eu nem me ligo muito para esse problema de quantos partidos temos no Brasil. Isso, para mim, é o que pouco importa. O que me importa é que 28 partidos tenham representantes no parlamento, porque não temos uma cláusula de contenção. Não temos uma cláusula de desempenho, que chamamos há pouco tempo de cláusula de barreira, e hoje os ministros do Supremo Tribunal batem no peito, fazem a meia-culpa, lá, dizendo que cometeram um grande erro quando obstruíram a cláusula de barreira, porque aquele nome realmente não ajudava, cláusula de barreira. E a partir dessa decisão do Supremo, é que nós tivemos a criação de tantos e tantos partidos. Partidos de representação de time de futebol querendo se registrar. Teve partido no Tribunal Superior Eleitoral que tentou fazer a inscrição do seu estatuto dizendo que os mandatos dos seus diretórios seriam vitalícios. Vejam a ideia de democracia que esse povo tem. Mas por que é assim? Porque as pessoas de bem, as pessoas bem intencionadas, que gostariam muito de ser vereadores dos seus municípios, sem nem receber salário, que já é uma honra ser um representante do município. E por que não seria assim? Sem receber salário. Não querem se aproximar da política, porque não é um ambiente com que eles estão acostumados a conviver, que muitos de nós não estão acostumados a conviver. Não é um ambiente, a gente não quer entrar numa casa suja, a gente quer varrer a casa, limpar a casa antes de morar nela. E o ambiente partidário precisa ser modificado, precisamos de uma cláusula de contenção,
para que somente com uma representação popular, a partir de um determinado percentual, é que tem acesso a recursos públicos para horário de televisão, o fundo partidário e para o ingresso no parlamento. Porque 28 partidos, todos eles a pedir verificação de quórum, isso e aquilo, todas aquelas artimanhas regimentais para impedir uma votação, porque impedir uma votação é uma forma de representação política, mas isso funciona muito bem quando temos 3, 4, 5 partidos no parlamento, mas quando temos 28, o que fazer? Os prejudicados somos nós. A fidelidade partidária, que nasceu também como um pecado original. Quando fizemos a consulta ao Tribunal Superior Eleitoral, era para termos uma fidelidade eleitoral e não uma fidelidade partidária. Porque é o eleitor que é traído quando um candidato se elege por uma bandeira, imediatamente após a eleição, sai para outro partido apenas para se aproximar do poder e ali ter acesso a todas as suas benesses. Fidelidade eleitoral, isso é muito importante. Isso é muito importante. Por que esse nome ficou muito... Fidelidade ficou? Porque nós tivemos na época há pouco tempo atrás, na época da ditadura, naturalmente, muitos daqui se lembram, não a maioria, naturalmente, que nós tínhamos os partidos do poder dizendo que se você votasse contrário àquela orientação, perderia o mandato. Era essa a ideia de fidelidade que se tinha. E, portanto, durante muito tempo, nós tivemos a fidelidade tratada como entulho autoritário. Mas ela é fundamental, porque o eleitor precisa ser representado. O seu representante, e essa é aquela inversão da ordem que eu falei desde o começo, o seu representante tem que permanecer no partido, e se quiser sair do partido, que fique 4 anos sem ter representação popular. Qual o problema disso? Vai fazer o que sabe fazer, vai ser anestesista, vai ser dentista, vai ser advogado, nasceu para ser político, isso é carreira de alguém? Isso é uma contribuição de pessoas que trouxeram das suas experiências, nas suas várias atividades, alguma contribuição para os seus próximos, para os seus concidadãos. É com essas questões que nós temos que, a partir dos juízes eleitorais, porque se não forem os juízes eleitorais a colocarem pessoas de bem, a permitirem apenas que pessoas de bem, que verifiquem com o que aconteceu nas convenções partidárias, onde nasce a democracia, com respeito à lei da ficha limpa, com todo o rigor, para colocar e atrair as pessoas de bem para dentro das hostes partidárias, dentro dos parlamentos, para o comando dos executivos, é que nós vamos transformar o Brasil. Está na mão de vocês. Porque com essa reforma eleitoral, a maioria dos processos de registro nem chegarão ao TRE na data da eleição. Muitos candidatos serão eleitos e terão seus votos lá zerados, porque não tem o registro ainda concedido. E nós seremos feitos de bobos para irmos às urnas votar em quem está inelegível. Por isso, esse filtro de Vossas Excelências é que será fundamental para a inversão dessa ordem e o estabelecimento do processo democrático. E empolgar as pessoas, os cidadãos, num sentimento constitucional, que essas pessoas se sintam inspiradas num novo sentimento constitucional com a atuação firme de Vossas Excelências. E que essas pessoas, a partir de então, não pensem mais em mudar do Brasil, em fugir do problema, mas mudar o país que vivem. Muito obrigado, Vossa Excelência.
Eu gostaria de parabenizar o excelentíssimo ministro Odimar Gonzaga pela sua magnífica preleção e também pedir autorização ao desembargador César Abreu para registrar a presença do excelentíssimo desembargador Nelson Schaeffer, ex-presidente do Egrégio Tribunal, que teve também uma brilhante trajetória no Tribunal Regional Eleitoral e com quem eu aprendi muito. Declaro encerrados os debates. Muito obrigado.